Boa noite, caros telespectadores. 27 de fevereiro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, por essa consideração que vocês têm pelo Pensando, pela TV Zoom, pelo Modesto, enfim. E procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E quem acompanha rotineiramente o Pensando, sabe que a Câmara Municipal se faz presente no programa desde a sua primeira edição. Mais de 23 anos. Também já expliquei inúmeras vezes por que a Câmara Municipal está sempre presente no Pensando. Porque reconheço sua importância na gestão do município, né? E sempre que a agenda permite, tenho o hábito de reservar um programa por mês para receber um vereador ou vereadora da nossa Casa Legislativa. Como sabemos, são 21 nomes que compõem a Câmara Municipal e, como reserva uma data mensal, no máximo converso com 12 vereadores a cada ano. Ainda assim, considero que o número é bem representativo. Quanto ao critério dos convites, eu já deixei claramente, são estritamente pessoal, ao meu gosto, simples assim, aqueles que eu acho que têm assuntos que possam interessar mais a vocês. Posso acertar? Posso. Posso deixar alguns de fora? Posso, mas é uma regra. Normalmente eu reservo o último programa do mês para a nossa Casa Legislativa. No entanto, por não ter sido possível reservar essa data no mês de janeiro, excepcionalmente nesse mês de fevereiro, eu resolvi 2 datas para a Câmara Municipal. No último dia 6, quando teve aqui o vereador José Carlos Schwab, e hoje, que nós estamos recebendo o vereador, que daqui a pouquinho vocês saberão o nome dele. Cabe informar que nesse rodízio, o convidado desta noite é o segundo vereador presente nesse programa, sem falar que no ano passado, 8 vereadores participaram do rodízio mensal, ou seja, então são 10 já, que é um bom número. Dito isso, vamos ao programa, sendo que daqui a pouco vocês saberão, como eu disse, qual é o nome do representante da nossa Casa Legislativa desta vez. Enfim, este é o tema. É a Câmara Municipal, mais uma vez presente no Pensando Nova Friburgo. Antes de iniciarmos a conversa com o vereador, apresentarei minha tradicional citação e registrarei mais uma vez o meu mantra, né? Meu mantra, vocês sabem, é aquilo que eu fico repetindo igual o papagaio toda semana, mas tem que repetir. Até que o fato deixe de acontecer. Já fiquei repetindo um mantra aqui até mais de 2 anos. E parei, uma vez um prefeito me perguntou, quando é que você vai parar? Eu falei, quando você fizer o... Que a gente só pode fazer mantra aquilo que é possível o executivo realizar. Não adianta fazer mantra por um caso que envolva o governo federal ou o governo estadual. Ele não me assiste, mas o prefeito não. O prefeito de uma forma ou de outra assiste, alguém fala. E esse reclamou comigo. Eu falei, o dia que você fizer o que eu estou reclamando, que é uma coisa simples, eu vou parar. E ele fez. Aí eu parei, a única coisa que ele me pediu depois foi para registrar que tinha sido feito. Aí eu fui lá, fiz uma matéria e mostrei, né? Foi o único prefeito que fez isso, mas vamos lá. A frase, eu penso que é muito oportuna sempre. Quem disse essa frase foi Tancredo Neves. As pessoas mais novas talvez não conheçam, quem está da minha idade, na idade do meu convidado também conhece. Ele foi um célebre advogado, empresário político brasileiro que viveu no século passado, que foi eleito presidente, não assumiu porque adoeceu e faleceu, né? A gente nunca sabe se ele seria um bom ou mau presidente. Eu acredito que teria sido muito melhor do que quem ficou no lugar dele, né? Infelizmente, quem ficou no lugar dele foi ruim para o país. Mas ele disse a seguinte frase: não se faz política contra ninguém, faz política a favor do povo. Essa é a regra que deveria sempre existir. Nós, o povo, como referência na política. Nem sempre acontece isso, né? Muitas vezes a política é feita contra pessoas e eu não gosto disso. A gente vê aí mesmo em Brasília acontece muito isso, né? O foco não é a população, é o político A, o político B, a ideologia A, a ideologia B. Eu penso que isso não é construtivo. Para mim, a política tem que ser feita a favor de nós, o povo. E muita gente às vezes fala, quem é o povo? Somos nós. Tá? O mantra, esse desde agosto, está no programa. Ou seja, há cerca de 7 meses, eu venho aqui falando sobre esse assunto e vou continuar falando até que a água de Nova Friburgo deixe de respeitar o povo friburguense, mantendo interditada a antiga linha do trem ao trânsito de veículos no trecho entre o bairro Ipu e a Ponte da Saudade. Na verdade, esse manto existe há 7 meses, mas essa situação vem ocorrendo há mais de 1 ano.
só permitindo a passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas, ainda assim de forma precária, colocando em risco quem tem que passar pelo local. Eu estou gravando esse programa na quarta-feira, dia 25, e vocês estão assistindo dia 27. E a situação encontrada no local é a mesma desde o início da obra. Obra caminhando ou se arrastando a passo de tartaruga. É uma obra de instalação de cerca de 210 metros de tubulação de esgoto que enfrentou um terreno rochoso. Só que a Águas de Nova Friburgo, se quisesse, teria terminado isso é uma obra que poderia ter durado 2 meses, porque existe tecnologia para isso, e colocar a empresa trabalhando para realizar a obra. Mas está 1 ano e mais de 1 ano, você não pode passar de veículo naquele trecho. E nós temos que lembrar que, além de estar atrapalhando o dia a dia de quem mora na Ponte da Saudade, no bairro Ipu, que tem que ir lá para o asfalto quando podia contornar por ali, é a única via de fuga quando existe interdição na RJ 116 entre o bairro Ipu e a Ponte da Saudade. E o que me incomoda muito, e eu conversei um tempo passado com um representante da empresa que está construindo a obra, ele reconheceu que a obra podia ter sido realizada bem mais cedo, se houvesse, digamos, no contrato especificações prevendo isso, né, que teriam sido colocadas mais equipes, mas não foi feito. Então ele acredita que isso vai continuar sendo nessa morosidade até pelo menos o mês de junho, daqui a pelo menos mais 4 meses. O que me incomoda mais é aqui a prefeitura, que é o poder concedente, faz vistas grossas a isso. Simplesmente parece que ela não está vendo que esse abuso está sendo cometido numa via pública por uma concessionária que é responsabilidade sua fiscalizar. Enfim, por todas essas razões, eu vou continuar com esse mantra, porque eu considero um absurdo. Eu caminho por ali, porque eu faço caminhada, e fico vendo lá a dificuldade que as pessoas enfrentam. E eu sou engenheiro, eu sei que podia ter sido feito muito mais rápido. Aí eu fico aborrecido. Então eu vou continuar com esse mantra. O pessoal da Águas de Nova Friburgo não gosta, a prefeitura pode não gostar, mas eles é que tratam de fazer as coisas direito. Dito isso, vamos ao programa da noite. Quem está representando a Câmara Municipal hoje é o vereador Cláudio Damião, que eu dou meu boa noite e agradeço a presença, Cláudio. Modesto, eu que agradeço. Boa noite a você, a nossos telespectadores. E vamos para mais um programa. Tem muito o que falar, né? Muita coisa. Tem. Se eu quiser falar tudo que a gente gostaria contigo, pelo teu conhecimento... Fique à vontade. É ficar uma semana aqui gravando o programa com você, mas eu só tenho 1 hora, né? Agradeço também a presença do seu acompanhante. Leonardo. Eu chamo de Léo, né? Mas é o Leonardo. Já foi parceiro nosso aqui na emissora. É bom te ver sempre aqui, Léo. Claro, vamos lá. Você exerceu 2 mandatos seguidos entre 2009 e 2016, ficando afastado da Câmara Municipal até 1º de janeiro de 2025. Isso aí todo mundo sabe, eu mesmo já falei aqui, depois que você foi eleito. E você agora está no seu 3º mandato há pouco mais de 1 ano, ou seja, você já tem como responder essa pergunta. Que comparativo você faz entre aqueles 2 primeiros mandatos e o atual, seja em relação ao lapso temporal, né? São 8 anos de diferença entre esse período que você ficou fora, né? Mas em relação à sua relação com os vereadores, né? O que casa legislativo você encontrou agora que se era parecido com aquela, se é diferente, e modificação da legislação, enfim, o que você compara depois de 8 anos esse seu retorno? O que tem diferente ou não tem diferente? É tudo a mesma coisa? Não, tem diferença. Cada legislatura é uma legislatura, cada momento político é um momento político, os fatores externos, os fatores internos, todos eles influenciam. Falar da gente mesmo fica um pouco pretensioso, né? Mas pode, você tem trabalho a mostrar. Exatamente, eu não vou aqui vender uma coisa que não é real, que não seja verdadeira. O nosso mandato sempre foi muito destacado. Todas as pesquisas eu estava sempre muito bem avaliado como vereador. Não foi diferente agora. Você sabe que se tivesse continuado como candidato a vereador, você estaria completando seu 5º mandato. É verdade. Eu saí por vontade própria, concorri a vice-prefeito, a prefeito. Mas as avaliações sempre foram muito boas. E nós tivemos momentos na Câmara em que eu tive muito enfrentamento com a mesa diretora
com razões muito práticas e objetivas. A gente não tinha liberdade de fotografar, de filmar, de registrar as sessões. Não teria a possibilidade da sociedade se manifestar da tribuna. Eu modifiquei a tribuna livre. Hoje o cidadão pode ir lá, se inscrever e falar às quintas-feiras. Ele tem 5 minutos para falar. Então, isso tudo foi conquista. Transparência na Câmara, projetos de regularização para que pudesse ter mais transparência e acesso da população às informações da Câmara, quem são os assessores, quanto ganha vereador, quanto ganha assessor. São informações fundamentais, as pessoas têm o direito de saber. Quem paga a conta merece e tem o direito de saber. Então, assim, alguns momentos foram momentos de mais enfrentamento com relação a políticas internas da própria Câmara, né? Outros momentos, políticas externas, né, de enfrentamento aos problemas do município. Ou seja, a apresentação de questões que chegam a partir da população e que a gente tem que defender os interesses da população, pavimentação de rua, locais abandonados. Fiz a lei de regularização fundiária, que é um tema até hoje muito atualizado, porque o município precisa regularizar uma série de áreas. Você trabalha nessa área de engenharia, sabe muito bem como isso é complexo e como é importante e necessário para o desenvolvimento do município. Então, o mandato sempre teve um olhar muito amplo com relação aos problemas do município, né? Então, assim, ao longo do tempo que a gente ganha. Ganha idade, cabelo branco e experiência. Eu acho que eu estou muito mais maduro, muito mais experiente com a vivência que eu tive no passado para enfrentar os desafios do presente, apresentando também soluções para o futuro. Porque não é fácil, né? O prefeito tem na mão ferramentas que um vereador não tem. Mas isso não me impede também de sonhar perspectivas melhores para a sociedade, inclusive apresentando propostas que, se bem analisadas pelo Executivo, elas podem ser apropriadas e, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida e até o desempenho do próprio mandato do Executivo. Então, assim, tem conflitos que são naturais da relação política, não são conflitos pessoais, mas é a partir do conflito que você encontra caminhos de solução para os problemas, quando as partes estão abertas para isso. E é nisso que eu me proponho, é nesse desafio que eu me coloco permanentemente. As avaliações com relação ao que a gente debate têm sido muito bem recebidas pela população, os focos que a gente trabalha, né, a atenção que a gente dá a cada um dos problemas. Agora, com a limitação de saber que nós somos legislativo. Tem, às vezes, um pensamento na sociedade até deseducado pelo próprio vereador, de que o vereador é o cara que resolve o problema. A caneta dele tem tinta. Não tem tinta nenhuma e muitas vezes ele de alguma forma, ele fica promíscuo na relação política com o executivo, votando coisas que são contra o interesse da população, porque ele domina e controla um certo curral eleitoral. É ruim essa palavra, né? Mas é a palavra conhecida. Então ele se apropria de áreas do município ou de espaços de poder dentro da estrutura do município. A saúde, por exemplo. Tem gente que controla a saúde, isso é um absurdo, né? Ficar ali fazendo plantão dentro de hospital, em unidade de saúde, para resolver problemas individuais, quando as pessoas têm um sistema que ela tem que aguardar a vez na fila, porque eu posso estar tirando a vez de alguém que está para sofrer uma cirurgia, essa pessoa vir a morrer e o outro que não tinha tanta necessidade furou a fila por interferência indevida de um vereador. Então, todo esse processo, essa dinâmica, eu enfrento no dia a dia, porque eu não tenho essa prática. Mas você entende que nesse mandato você está tendo mais dificuldade, mais facilidade de lidar com os vereadores, eles são mais... Não, a minha relação não mudou muito nesse aspecto? Não muda nesse aspecto. Quer dizer, em algum momento eu tive mais dificuldade no primeiro mandato, porque eu era muito atacado, todas as minhas iniciativas, por mais nobres que fossem, sofriam uma retaliação muito grande, porque era um primeiro mandato, né? Assim, eu cheguei querendo mudar. O que esse novato está fazendo aí, né? Não, eu queria mudar a cara da Câmara. Como é que você tem uma Câmara fechada, obtusa, que não abre espaço para a sociedade, você não pode gravar uma sessão, não pode fotografar uma sessão. Havia um tacão do presidente da Câmara na cabeça do vereador. Isso, para mim, é inadmissível. Isso hoje não acontece? Não, isso só mudou graças à minha ação. Inclusive, tem um vídeo no YouTube, no canal, em que, na medida em que o presidente mandou o guarda tomar a câmera fotográfica da minha assessora, eu me levantei, parou a sessão, parou tudo. Tem um editorial de um jornalista já falecido, trabalhava no SBT, muito contundente com relação àquela prática que era exercida pela Câmara Municipal. E também da InterTV, também naquela ocasião os dois canais abordaram isso.
E dali para diante acabou essa história. Então, a gente teve uma vitória importante, que é abrir a Câmara. As pessoas terem o direito de fotografar. Ninguém pode impedir que você fotografe uma sessão ou Até filme porque uma sessão. é um lugar público. Exatamente, mas era proibido. Não é um lugar íntimo. Era impedido. Tudo bem lá, digamos, lá na parte interna de trabalho, mas ali não, o plenário é um lugar público. Se você não interfere no debate, você não está atrapalhando a sessão, você não está interferindo com sua voz ou com nenhum tipo de som impedindo o debate, você só está registrando. Isso hoje é algo até meio impensável, né? Pois é, mas era assim. Mas eu estou contando parte, né? Tem todo um conjunto. O uso do carro, por exemplo, eu nunca usei o carro da Câmara, até hoje nunca usei o carro da Câmara. As pessoas ficam assim, boquiabertas. Ah, mas você não usa? Não, não uso. Não uso porque tem uso irregular. Como é que eu vou usar uma ferramenta que tem uso irregular? Ou a gente tem uma regulamentação que de fato impeça ou puna quem usa errado, aí eu prefiro não usar porque eu não quero estar no mesmo barco dessa turma. Eu penso que é um direito, como eu trabalho em empresa, se eu estou a serviço da empresa, Ferramenta que a empresa de trabalho. é de trabalho. Agora, se eu não posso usar, por exemplo, um carro da Câmara Municipal para ir no casamento, eu não estou dizendo que aconteça não vou dizer que eu tenho que provar isso, mas para ir no casamento da sobrinha, não pode, né? Tem que ser usado para trabalho mesmo. Coisas assim que porque fogem... se você fizesse na empresa privada e o patrão descobre, não, e o carro também é para trabalho, não é para virar como se fosse um meio de transporte particular. Você ir para casa e voltar para casa no carro da Câmara. É isso aí. Agora, eu não sei se até os nossos carros da Câmara são hoje caracterizados como hoje são. Eu fiz a lei na época. Porque é outra exigência, né? Você tem que saber que carro público é daquele órgão. Não, isso foi bom, regulamentaram. Quem fez a lei no passado fui eu, para identificar os carros da Câmara. Na época eu e o professor Pierre. E não passou. Não passou, botaram uma barreira, bloquearam, não teve. Hoje tem uma regulamentação, foi até na legislatura passada, o presidente da Câmara, lá com a mesa diretora, resolveram identificar os carros. Eu estou falando que eu não sabia que tinha isso, que eu sabia que não podia. Mas é outro absurdo, né? Isso é igual a empresa. A empresa, eu trabalho numa empresa que a gente faz questão de tacar o nome todo lá. É público, as pessoas têm que saber que você está usando por uma finalidade pública. Porque isso ajuda a fiscalizar o mau uso. Exatamente. Né? Eu estou falando, ajuda a fiscalizar o mau uso. Eu já teve um caso aqui, isso já tem um bom tempo, um carro da prefeitura, eu fui num casamento no Rio, lá na Zona Sul, e tinha um carro da prefeitura lá na Zona Sul. Eu fotografei, cheguei aqui e mandei para o prefeito de plantão. Por isso que é bom estar identificado, né? Mandei para o prefeito de plantão. Aí ele falou que ia, digamos, verificar, mas nunca me deu resposta, não. Enfim, mas pelo menos aquele ali eu assustei. Cláudio, ao longo dos seus 2 mandatos anteriores, no início deste, foram eleitas várias mesas de diretora na nossa Casa Legislativa, sendo que muitos nomes já passaram por ela, né? No entanto, baseando no próprio site da Câmara Municipal, você nunca exerceu um cargo na Câmara nessas mesas. E olha que são 5 cargos, né? E são pelo menos 2 mesas diretoras no primeiro mandato, 2 no segundo, ou seja, são 5 mesas e 5 membros, são 25 pessoas, até que alguns se repetem, mas... E você nunca apareceu na mesa, você nunca teve interesse, ou pelo fato de você, normalmente... entrar para partido de oposição, ser minoria, isso não é possível? É inviável para mim, sendo minoria, e eu também não tenho essa... Você não tem essa vaidade? Essa vaidade de estar sentado à mesa diretora. Eu acho que seria uma coisa natural, os mais votados serem membros da mesa diretora. Seria algo até natural, o mais votado ser presidente da Câmara, mas infelizmente não é assim que funciona. Eu já fiquei excluído de comissões internas da Câmara, não foi... Agora, de novo, né, excluíram todas... Os da minoria ficaram excluídos, depois o vereador entrou com uma ação na Justiça e restituíram o direito de participar. Mas eu sempre, não foi a primeira vez, eu já fiquei excluído no primeiro mandato da participação das comissões internas da Câmara. Me excluir da mesa diretora é mais fácil. É natural, né? Porque... Mas você também nunca demonstrou interesse, não? Não, Mas você aceitaria? Depende. Dependendo de quem fosse? Depende. Eu não quero fazer parte de uma mesa em que eu não me sinta confortável. Fica parecendo que eu estou ali cumprindo tarefa para... Só para agradar? Não, eu quero ter a minha autonomia, a minha liberdade. Se for para trocar a minha autonomia, a minha liberdade, para estar num cargo na mesa, impedido de usar dessa minha autonomia e liberdade, eu prefiro ficar fora. Não, isso não me afeta, a verdade é que não me afeta. Para alguns pode ser uma vaidade, uma coisa que
fica ali na mesa principal, para mim não me afeta. É um cargo importante, você tem as funções da Câmara sendo controladas por aquele grupo que comanda a mesa. Eu procuro manter a melhor relação, sempre de forma muito cordial com todos eles, mas eu acho que devia ter uma oxigenação, sabe? A qualidade da mesa diretora, ela precisa refletir também a representatividade do voto. E não é isso que acontece. Não é esse o padrão. Né? Se você vai ver, às vezes, o vereador que teve uma votação muito pequena, mas é membro da mesa diretora. E um vereador que teve uma votação muito expressiva fica alijado de participar da mesa diretora. Eu sei que essa anomalia acontece, mas eu queria que você falasse de público, por que você nunca está? Porque muitas vezes mas eu sou minoria, certamente não me querem na mesa diretora. Então está explicado. Está explicado. Agora em comissões você está dizendo aí, e eu sei que esse problema teve existem duas versões. Uma versão é que a oposição não quis participar, outra versão é que a oposição quis e não deixou. Não é verdade. Eu já ouvi os dois lados, né? Eu posso falar para você com toda tranquilidade. Mas você hoje participa de comissões, não? Sim, mas por força de uma decisão judicial, que implicou na Câmara refazer as comissões. Não foi porque não queríamos participar, nós fomos alijados do direito de participar. Isso é diferente. Quando alguém fala, não, vocês podiam participar, mas como se você não deu a vaga? Entende? Simples assim. Por que eu fiquei fora das comissões no primeiro mandato? Porque não me deixaram participar. Agora, isso não me impediu de trabalhar, não. Eu continuei trabalhando, tive ações na educação, na cultura, no meio ambiente, em várias frentes. Mas você hoje participa de comissões, então? Hoje eu participo. Assumi agora a presidência da Comissão de Meio Ambiente, sou presidente da Comissão de Bem-Estar Animal, sou membro da Comissão de Saúde. Algumas comissões. Faço parte da Comissão de Legislação Participativa, inclusive tem um tema que eu trouxe a você, exatamente por eu fazer parte dessa comissão, depende de um parecer meu, que eu já preparei e já vou me posicionar a respeito. Enfim, na medida que eu posso, eu estou participando das comissões. Mas eu considero importante que o vereador participe das comissões, que é mais uma forma dele filtrar um pouco o assunto, para quando chegar no plenário já está mais estudado. Você qualifica o debate, na medida em que você tem uma comissão que é representativa. Quando uma matéria chega para você, você vai ler, analisar, ver a importância, ver a constitucionalidade, o valor, o mérito que tem aquela matéria, e aí você dá o seu parecer a respeito. Se for uma coisa bizarra, você também vai dizer, olha, isso aqui não tem a menor possibilidade de prosperar. Isso não cabe nem para o plenário. Eu considero importante as comissões e não acho legal essa história de participar da comissão para engrever, né? Só para dizer que tem. Ou funciona ou não funciona. Pois é, também penso assim. Eu participo de entidade, eu cuido de algumas coisas assim. Eu participo se deixar com que eu possa ser um membro ativo, claro, com a devida ponderação, né, para você não fazer mau uso, né, daquela. Mas eu penso que a comissão é importante. E tem muita coisa que o vereador faz que às vezes a população não consegue enxergar. E para mim as comissões, eu diria que as comissões são mais importantes do que a própria mesa diretora. Porque a mesa diretora é importante por causa de fazer a gestão, mas as comissões, ela tem esse papel, porque nenhum vereador ali, cada um domina um assunto mais do que o outro, eu acho que é interessante ter as comissões, na verdade, mas elas têm que funcionar. É muito difícil você falar que tem especialista em assuntos dentro da Câmara. Mas tem Nós somos mais. generalistas, mas você aprende a partir do processo que você está inserido. Meio ambiente, eu não sou ambientalista, mas eu procuro me inteirar, eu leio muito, estudo muito o tema. Então, ser presidente de uma comissão de um assunto que me interessa, fortalece, inclusive, a temática dentro da Câmara, no projeto de lei, nos debates, nas audiências públicas, nos segmentos externos que atuam dentro desse meio. Você sabe, Cláudio, eu sempre falo, todo mundo que vem aqui, quando vem falar de política, eu sempre tenho uma pergunta é aquela pergunta que eu deixo o político tendo que se explicar um pouquinho melhor. Essa frase aqui não é minha, mas em recente conversa com um conhecido político friburguense, hoje um idoso já afastado das urnas há vários anos, ao analisarmos os nomes da política friburguense, pois estão também no eleitoral, isso aí eu encontrei com ele, ele me chamou para tomar um cafezinho, eu gosto às vezes de bater papo, principalmente com pessoa que já saiu, porque eles estão menos envolvidos com a temática política partidária, né? Esse já está idoso, Modesto, eu acompanho a política, mas não tem mais interesse em ficar... Eu converso com você porque eu gosto de conversar com você. Ele é um bom de papo mesmo, uma pessoa que já andou por lá na Câmara. Ele disse o seguinte, que até porque nós estamos em ano eleitoral e eles acham que eu sei muita coisa, que eu converso com muita gente. E eu, como realmente eu não tenho hoje uma ligação política com partido nenhum,
O meu último partido político, que chamava-se Heródoto Ben de Mello, esse eu tinha ligação, era pessoal. Mas de lá para cá eu não tenho. Eu tenho mesmo minha visão ideológica, se podemos assim dizer, mas eu não tenho. Eu não sou ligado a partido A nem B. Acho que eu acho que todos são importantes, por isso que a gente conversa com político. Já imagina se não tivesse partido político, que bagunça que ia ser? Com partido já é difícil, agora imagina se cada um pudesse. Tem gente que defende. Não pode ser cada um por si, candidatura independente. Eu falei, meu filho, será que o pessoal está pensando o quê? Nós vamos ter 513 deputados, cada um sem orientação nenhuma. Ia ser uma festa, né? Mas ele me falou algo que é uma provocação para você. Ele não disse o seu nome, não. Ele disse de forma genérica. Ele disse que tem alguns vereadores que são oposicionistas permanentemente, cuja a atuação se resume a confrontar o prefeito de plantão. Embora, muitas vezes, o partido como é o seu caso, você faz parte de um partido que tem projeção nacional, né? Ele estava falando nesse ponto aí, ele chega um pouquinho aos partidos que têm projeção nacional e nunca conseguiram eleger prefeito de Friburgo. Isso é o caso típico do partido que você está. Ele falou que ele respeita alguns nomes, mas só fazem barulho e acaba não resolvendo. Você se sente incomodado com alguém se pensar isso de você? Não, a liberdade é de pensamento de cada um. Agora... Mas o que você responder? Esse é uma pessoa que ele está lúcido, mas ele já está perto dos 90 anos. Mas está lúcido e hoje fala que vê a política de fora. Bom, o papel do vereador qual é? Acompanhar e fiscalizar os atos do prefeito. Se eu sou um vereador, de fato, que faço esse papel, isso tem que ser, inclusive, elogiado. Triste é aquele que se corrompe, se vende, se torna promíscuo em troca de cargos e favores e vota tudo que o prefeito manda. Nós tivemos um caso lá, uma aberração, com todo respeito aos meus colegas, votaram o projeto que sequer leram. Nós começamos o ano legislativo, ano passado, com projetos que o prefeito mandou assim, goela abaixo, que os caras nem leram. Eu passei a noite, a nossa equipe, lendo os projetos para votar no dia seguinte. Nós tomamos posse, assumimos o gabinete às 15 horas, porque estava uma confusão danada, a máquina de imprimir não funcionava, tinha que ligar o computador. 15 horas, 15, 16 horas. Peguei os projetos, sentamos para ler. E denso, não era um projetinho de 3 páginas, projetos densos, para que no dia seguinte fosse votado. Eu tive que ir para a tribuna falar contra o projeto. Ah, você é contra porque é contra? Não, eu sou contra porque o projeto era horroroso, mal escrito, com erros graves, que remetia de um parágrafo para um inciso que não existia. Como você pode? Aí o cara fala assim, não, eu estou votando favorável porque esse projeto foi muito bem escrito. Eu falei, mas como foi bem escrito? Você não leu. Você não leu o projeto. Então é nesse nível que a gente se coloca muitas vezes, né? De se opor a determinadas coisas que são verdadeiras aberrações. E aí depois tiveram que correr atrás do próprio rabo para fazer correções em algo que votou goela abaixo e que trouxe um prejuízo enorme. Foi muito ruim o projeto. Então não é melhor você ter a paciência de falar, olha gente, esse aqui tem urgência, vamos dar uma semana para ler, estudar, fazer emenda. Não, mas quer enfiar a goela abaixo e aí vai aquela turma em bando, né? Vai assim em bando, para votar sem ler. Esse é o papel que a gente espera de um parlamentar, de um vereador, de um representante da população. Ele se torna um representante do prefeito. Da mesma forma, do lado de cá, a gente não pode ser a oposição pela oposição. É isso que ele fala. Ele acha que tem vereadores que não, contra tudo. É um equívoco. Da minha parte, é um equívoco isso. É por isso que eu estou falando. Ele não falou no teu nome, mas ele falou que tem vereadores que fazem isso. Não, vários projetos do Executivo, nós votamos favorável. Outros nós melhoramos o projeto, fizemos emenda ao projeto. Ninguém vai poder nunca me acusar disso. Eu tenho absoluta tranquilidade. Sou oposição ao governo do ponto de vista político, ideológico, pela falta de projeto de governo, não tem projeto de governo. Eu pego o plano de governo de 2021 a 2025, a 24, e pego de 25 a 28, eu olho, leio, não tem plano de governo, não tem um projeto para o município. Eu pedi o plano de metas, porque só apresentou depois de eu estar exigindo, porque isso é lei, o prefeito tem até 100 dias para apresentar o plano de metas. O plano de metas é um negócio raso, não tem um plano para o município. É aquela coisa assim meio copia e cola. Esse é meu papel, acompanhar a fiscalização. Agora, eu vou me calar diante dessas barbaridades? Eu não posso ser omisso.
Se os outros vão ser omissos, ou um ou outro vai ser omisso, não vai acompanhar, eu não vou fazer esse papel. Aí você fica parecendo que isso é oposição pela oposição, é uma leitura equivocada. Isso é de responsabilidade, eu estou tendo uma atitude de responsabilidade. Amanhã ninguém vai poder apontar que eu não acompanhei o curso do processo de eleição do prefeito, a propositura do plano de governo, plano de metas, e como ele vai desenvolver isso dentro do orçamento. Não é assim que a lei manda. Eu estou cumprindo o que está na lei. Essa é a minha posição. Agora, se ele manda projetos para lá, bem estruturados, bem delineados, vou votar favorável. Isso é o menor problema. Você quer ver uma coisa? Foi feita a concessão de serviço de coleta de lixo, tratamento de resíduos sólidos, que eu debochadamente chamo de privatização, porque são 30 anos. Deixa eu ver se isso aqui está na minha... Não, é só para contar uma passagem, para você entender o contexto. De repente... não, isso aqui vamos tratar desse... Mas só para você entender o contexto. De repente não vai dar tempo de entrar nesse tema, mas eu vou trazer o contexto para quem fez esse comentário entender e para quem está nos acompanhando também entender, porque tem que abrir o olho. O serviço de coleta de lixo era prestado pela concessionária. O prefeito inseriu nela a capina, varrição, pintura de meio-fio e tudo mais. Né? Foi aprovado em 2024 pela Câmara anterior, não foi no mandato que eu participei, autorizaram ele a fazer isso. Inclusive ele está autorizado a criar taxa, tarifa, está escrito lá na lei. O que está cobrindo o serviço de coleta de lixo é a taxa de coleta de lixo domiciliar que vem no carnê do IPTU. A que vai cobrir esse serviço de capina, varrição, pintura de meio-fio, vai ser recurso do município, tirado do orçamento próprio do município. Só que tem uma regra que diz lá que o município deveria ter um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E não tem. O que ele mandou para a Câmara em 2024 não foi votado, está lá até hoje, não foi votado, eu já chamei a atenção e falei sobre isso inúmeras vezes. É um estudo feito pela FIP, que custou 1.900.000, se não me falha a memória, que dá as diretrizes para a concessão do serviço, estabelece uma série de metas, regras e tal. Mas é um estudo. A lei não foi votada. Ou seja, esse plano não existe. Não existe. Então, assim, aí eu me calo porque eu sou oposição ou eu trago isso à luz porque é meu papel como vereador, inclusive como cidadão? Isso aí. Bem, nós estamos lá, você já viu lá. Agora nós temos um reloginho que toma conta da gente, tá vendo lá? Ali significa que eu já estou 2 minutos atrasado para o intervalo. Nós vamos voltar para o intervalo. Na volta nós vamos falar de assuntos pontuais que você mesmo, eu pedi para você a gente vai tratar de alguns assuntos pontuais que você considera importantes, eu também considero. Por isso que eu coloquei aqui, tá bom? Voltamos daqui a 2 minutos. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho.
A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Depois eu termino. Estou conversando aqui com ele, depois eu termino o assunto. Mas vamos entrar agora, Claudio, em assuntos que eu entendo que são pontuais e merece, digamos, uma discussão. Um deles nós estávamos falando até em off antes do programa. Um deles é começar pelas tais emendas impositivas, que você já até me explicou o que é, mas eu entendo que a população merece saber o que é essas emendas impositivas. Porque a gente ouve muito falar em emenda impositiva lá em Brasília, né? Sim. E lá a gente sabe que aquilo, muita gente acha que aquilo é uma vantagem republicana, e eu considero que não é uma vantagem, é meu ponto de vista. O que você pode falar sobre essa assunto? O Congresso Nacional tinha, acho que 5 bi de emendas para todos os deputados, de todas as formas, de mesa, bancada. Hoje, 50 bi. É um negócio assustador. Eles se apropriaram dos recursos do Estado para cada um fazer sua própria política, trazendo para Nova Friburgo. E aí é um dado novo, as pessoas não estão sabendo. É por isso que eu acho importante falar. Eu estou me antecipando a esse assunto, porque eu acho que ele é um assunto que deve ser tratado pela sociedade. Te agradeço até a possibilidade de estar falando sobre isso. O município, aqui a Câmara Municipal, quer colocar emenda impositiva, ou seja, cada vereador teria direito de apontar uma fatia do orçamento para a prefeitura obrigatoriamente cumprir determinado tipo de obra, determinado tipo de serviço. O problema é que isso vai formar currais eleitorais. Eu sou vereador, nunca mais saio de lá, porque eu vou ter domínio sobre um determinado bairro, sobre uma determinada área, vou fazer aquela política medíocre de direcionar parte do recurso que poderia ser, no volume, um projeto para cuidar da saúde, da educação, de ruas, de estradas, de desenvolvimento de políticas sociais. O que o prefeito, como gestor, pudesse pensar e organizar, vai diluir, porque os vereadores vão passar cada um a ter um quinhão, um naco, né? Vai meter a mão numa parte desse recurso para direcionar para onde ele quer. Isso é uma coisa absurda. Isso é como se fosse uma mesadinha do prefeito. Você já tem uma base, o prefeito já costuma ter uma base eleitoral, ali uma base de apoio na Câmara muito grande. Hoje ele tem lá cerca de 17 votos certos, líquidos e garantidos. Como é que ele faz isso? Em troca de cargos, nomeações, favores políticos, ele sustenta essa base. E agora, ainda além disso, ele ainda vai ter dinheiro para ele ordenar a despesa, dizer para onde vai. Isso é um esculacho, isso é um absurdo. Isso é se apropriar do dinheiro público, de alguma forma, né, que poderia... Eu acho que quem tem que destinar recursos, quem tem que ter planejamento, e o nosso papel é cobrar, é o prefeito. A nossa função é cobrar do prefeito que ele apresente um programa de metas, que ele apresente quais são os seus projetos para o município nos termos da saúde, da educação, do desenvolvimento social. A gente vive um drama aí das estradas do município estarem mal cuidadas. Eu não estou falando nem das rodovias, não, porque isso é responsabilidade do Estado. Eu estou falando das FRI, as rodovias, as estradas friburguenses. Você vai para Rio Bonito de Lumiar, é uma tragédia. Você pega as estradas aqui no terceiro distrito, que ainda tem uma área bastante coberta por asfalto, mas tem áreas que estão em terra batida. Eu recebi de um rapaz falando, pô, Barracão dos Mendes tem uma área aqui que você, para andar, é uma dificuldade. Você vai para Rio Grandina, ali para onde tem a Fazenda Soledade, para você caminhar ali é um desafio quando chove. Então, assim, o município tem uma série de demandas que ele precisa zelar, ele precisa cuidar. Ele vai ter o orçamento sequestrado por vereadores. Hoje é 0,6%, pode chegar a 2% do orçamento, mas não é do orçamento geral, não. É do orçamento próprio do município. Porque a metade do orçamento do município, ou mais da metade, é fruto de recursos federais, que vão carimbados para educação, saúde, né, para todas as áreas que o município administra. Então, nós somos recebedores de recursos federais, que são repasses de impostos enfim, royalties. E uma outra parte é o ISS, é o IPTU, né, que são recursos, o ISS, são recursos que o município arrecada. É desses recursos que a Câmara vai lançar mão.
Que eu estou me postando aqui, me colocando claramente contrário. Isso é um absurdo. E você teria direito, se Eu teria direito, eu estou dizendo que isso é um absurdo. Você está abrindo mão desse direito. Eu estou dizendo que nós não podemos ter 21 vereadores, cada um pegando uma parte do orçamento para fazer dela o que ele bem entende. Isso está errado. Quem tem que gerir o orçamento do município é o prefeito. A nossa função é acompanhar, fiscalizar, ver se esse recurso está sendo bem gerido e se ele não vai ser diluído, porque você vai diluir em 21. E as prioridades vão para onde? Entende o que eu tento dizer? Você tem que priorizar quais são as prioridades. Aí você dilui a prioridade. E você tira da mão do executivo a capacidade de gestão. Mas é pior do que isso, vira uma mesada. Se o prefeito entrar nesse embalo, ele vai falar, não, maravilha, eu vou atender você, que é da minha base, fica tranquilo. E o cara vira um coronel na região dele. Ele vai dominar uma região, ele nunca mais sai de lá, dificulta inclusive para outros que queiram disputar a eleição, trazer o seu projeto, a sua visão de mundo e sociedade, concorrer comigo e com os outros, ele vai ter dificuldade. Porque além de eu já estar na estrutura, eu ainda vou ter recursos que eu vou poder destinar para áreas que eu entender que são benéficas para mim. Não, eu vou ser um santo que eu vou destinar, o vereador vai destinar, porque ele está vendo uma necessidade. Não, ele está vendo a necessidade dele se manter, dele se perpetuar no poder, a partir de recursos que são públicos. E aí, com isso, quem garante que ele vai continuar fazendo o papel que ele deveria fazer, que é de fiscalizar, uma vez que ele passa a ser demandador de despesas? Não dá, Modesto. Infelizmente, sou contra. Corre o risco, se a população não se manifestar, corre o risco de ser aprovado. Eu já estou deixando de cara aqui para os vereadores. Eu já sou contra aquele de Brasília. Que já é um absurdo. O volume é muito absurdo. grande. Ainda vejo, às vezes, deputado aí, eu estou trazendo emenda para o município, mas não sabe a que custo. Se for uma emenda dentro das regras anteriores, como acontecia anteriormente, é uma coisa. Só que houve um sequestro do orçamento. Hoje não, hoje É uma emenda PIX, emenda da mesa diretora, aí começa a inventar uns negócios. Os tais penduricários que está tão na moda aí. E outra coisa, eu fui pesquisar, município que fez emenda a partir da Câmara Municipal, de emenda impositiva de vereador, começou a ter esquema de corrupção. De vereador já está sendo investigado, de estar já até tomando condenação por desvio. Isso não é função do vereador, gente. Eu também penso que não. Pronto, aqui, quando eu puxei esse assunto, eu conversando com você, evidentemente que eu não posso achar que isso é bom para o município. Eles querem copiar um lado ruim que já existe em Brasília. Vão copiar. Brasília tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa. Então vamos copiar o que é bom. Isso aí, meus vereadores caros, que eu não. E nós estamos falando de volumes de recursos muito diferentes. O município ele tem uma dificuldade com o orçamento. O que você já tem uma dificuldade com o orçamento, você ainda vai. Você ainda vai lançar a mão dele? Não é cabível. Quem tem que gerir, correto ou incorretamente, aí vai caber ao vereador fiscalizar, é o prefeito. Ele foi eleito para isso. Ele é eleito. O vereador foi eleito para fiscalizar como ele opera o orçamento. Eu entendo que o vereador tem que lutar para levar as demandas, atender as demandas da região dele. Você mora onde você mora, eu garanto que o vizinho quer que você tenha um buraco lá, que você dê um jeito. Isso é natural, porque cada um, a gente tem que lembrar também sempre o seguinte, né? Que o eleitor, muitas vezes, ele vota no interesse exclusivo dele. Ele também se troca, né? E lembrar também que muitas vezes o eleitor ele precisa ter educação política também. Então, ele não tem. Ele acha que o vereador... Eu não estou dizendo que todos não têm, não. Muitos têm, assim, mas tem uma parcela que não tem. A interpretação do papel do vereador. O próprio vereador às vezes deseduca achando que vai fazer obra, quando o vereador não faz obra. O vereador ele pode encaminhar as solicitações, as demandas. O papel do vereador é fiscalizar, é fazer lei, é apresentar, é analisar as leis apresentadas pelo prefeito. E levar essas demandas, porque o vereador... você encaminha através de ofício. O prefeito é um só. Nós temos 21 vereadores, é mais fácil 21 ver os problemas no município, que é um prefeito que está lá no... O prefeito, por exemplo, tem que estar viajando. Então é natural que o vereador faça isso, mas é só fazer isso. Aí não importa se é situação ou oposição, é função de todos levar as demandas. Claro. Até porque ele está mais em contato direto com nós da população. Agora, uma outra questão que também suscita aí, que eu preciso que você destrinche, é a questão do endividamento e as concessões. Eu falei de uma concessão aqui. Não, eu quero fazer só com relação a isso uma preocupação, tá? Qual é a minha preocupação? Ela está casada, inclusive, com esse assunto anterior, que é da emenda impositiva, onde o vereador tomaria parte do recurso para ele indicar para onde ele quer que use.
Se nós já temos um município que tem uma... E olha, vamos falar uma coisa, o prefeito atual teve uma sorte enorme de ter o município, a arrecadação federal tendo ampliado, aumentou os recursos para o município, o próprio município ampliou a arrecadação, ele teve a façanha de conseguir ver o orçamento público municipal dobrar na gestão dele. Saiu de 568 milhões para 1 bilhão 158 milhões em 5 anos. É um feito, é um negócio extraordinário. Não significa que o dinheiro está sobrando. Ao contrário, a gente tem demandas e problemas que precisam ser solucionados e que são necessários recursos. Aonde está a minha preocupação? E uma preocupação honesta. Não estou falando isso aqui de uma forma covarde com o prefeito, querendo criticar pela crítica. Não, é uma forma de visão de gestão que eu acho que ele está errado. Nós temos um sistema que opera dentro da estrutura da saúde que é de graça, o governo federal dá, é de graça. Você tem o acesso às consultas, aos exames, ao seu prontuário, tudo de graça. É o SUS dentro da estrutura. De graça não, com o nosso imposto, né? Sim, o que estou dizendo é que você não paga para uma empresa privada. O município não paga uma empresa privada. Não paga nada, isso já está pago. É que eu sempre falo, Margarete Teste sempre teve razão, já né? Pago. O dinheiro é o já tá, não sai do seu orçamento um centavo, já está pago. Nós já pagamos. Aí o prefeito contrata um sistema a 8 milhões e 400 mil reais. São 8 milhões e 400 mil reais saindo do orçamento do município, que dava para construir uma creche, uma unidade de saúde, equipar, às vezes, as estruturas de saúde existentes. Se você visitar as estruturas de saúde, você vai ficar apavorado. Tudo mofado, enferrujado, quebrado, faltando coisa. Estou falando aqui de ver, de estar de perto. Apresentei relatório e mostrei. Então, ele está tirando ali 8 milhões e 400 mil. Alimentação do hospital. Ele terceirizou, nós tínhamos cozinha própria, tanto da maternidade quanto do hospital, há alguns anos que já está entregue para iniciativa privada, segundo o levantamento que o Léo fez, eram mais de 40 milhões de reais. É um negócio assim, é uma sangria do dinheiro público, dinheiro que podia ser investido em outra finalidade. A FAOL, que é o Serviço de Transporte Público, ele é também repassado recursos do município para complementar a passagem. Então a gente também tem, dentro do transporte público do município, uma compensação à FAOL em razão do serviço que ela presta. Mais dinheiro público que sai do orçamento do município. Nós temos o lixo, a coleta de lixo. Nós agora vamos pagar, já estávamos complementando o lixo, porque não dava conta a arrecadação que se fazia. Nós vamos ter agora, da capina e varrição, um serviço que o município sempre prestou há 200 anos, todos os prefeitos agora vão pagar para alguém fazer. Estamos tirando do volume de recursos próprios da nossa arrecadação. É isso que eu quero mostrar, que a gente está tendo um comprometimento do futuro. Nós não vamos ter recursos para investir e pensar o futuro com recursos próprios. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Como é que a gente está usando o nosso dinheiro? Porque são coisas do dia a dia, do cotidiano. Agora, se eu penso em transformar, fazer uma modificação importante na cidade, a construção de um prédio público, eu vou mudar, às vezes, a concepção de uma via. São investimentos que o município tem que fazer. O aterramento da fiação elétrica é um investimento que o município precisa fazer. Nós não vamos ter dinheiro para investir em nada, porque nós estamos comprometendo os nossos recursos com coisas que nós já fazíamos no passado e que a visão do prefeito hoje demanda que ele entregue para a iniciativa privada. Mas a iluminação pública, nós arrecadamos 17 milhões, um chute aqui. Agora nós vamos entregar para uma empresa e o dinheiro cobria a despesa de troca de lâmpada e ainda sobrava boa parte que ia para o orçamento próprio do município. Agora ele vai fazer a terceirização do serviço para uma empresa por 13 anos. É mais um recurso que deixa de entrar para o cofre do município e vai direto para uma empresa. E se o valor não for suficiente, vai complementar com o recurso do município. Tem uma questão aí, Cláudio, eu entendo o que você está falando, mas eu vou falar o outro lado da moeda que eu conheço muito. Nós, infelizmente, estamos passando por um momento onde Friburgo já foi uma cidade que eu lembro, quando eu era garoto, você é 10 anos mais novo do que eu, você deve lembrar também, chegava no inverno, as principais vias da cidade retiravam todo o calçamento, fazia o tratamento da subbase, recolocava e nós tínhamos o calçamento que não tinha, hoje que parece tobogã. Tá? Nós tínhamos um sistema de varrição e capina, tinha muitos profissionais que faziam isso direito. Hoje a gente não vê isso, primeiro, por exemplo, nessa parte digamos, de calçamento. As empresas privadas que ainda usam têm dificuldade de contratar profissionais. A gente
existe muita dificuldade. Hoje, obrigatoriamente, para você trabalhar no serviço público, tem que ser concursado. Hoje eu vejo também muita dificuldade de mão de obra para executar um monte de serviço que o serviço público fazia no passado, como eram pagos. Eu trabalhei na prefeitura numa época, quando eu vim do Rio, eu era seletista. Hoje eu não poderia fazer isso. E eu trabalhava mesmo, porque o seletista sabe que se não trabalhar... Mas tem muito seletista. Mas tem uma coisa chamada que atrapalha muito. Olha, você me perdoe, se eu estou falando, eu não gosto. Olha, nós lidamos com a prefeitura, é uma dificuldade muito grande. Mas você tem metade seletista e metade estatutária. Eu acho que não é essa questão. Mas o problema é isso, não. As coisas não andam. Mas, você Modesto, vê a morosidade do servidor público que senta, parece que ele está na iniciativa privada. Vamos pensar uma e coisa. Não ficava 5 minutos. Você trabalhou em banco, você via um bancário dando uma moleza lá, ficando encebando o dia Não, mas inteiro? olha só, vamos pensar uma coisa que é a seguinte, não impede o município de contratar uma empresa, de licitar uma empresa para fazer recuperação de pavimento. Pode fazer, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é um comprometimento por 30 anos. Nós estamos comprometendo o orçamento do município por 30 anos, estamos comprometendo o orçamento por 13 anos. São coisas que estão no tempo. É diferente de você falar assim, bom, essas ruas aqui estão muito ruins, eu preciso fazer uma licitação. Estão muito ruins mesmo. É verdade, vou contratar uma empresa, vou licitar e vamos fazer o recapeamento, a recuperação, vamos refazer o piso. Isso é da política e é da estrutura administrativa do município. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do comprometimento das receitas do município falando é que ele a longo prazo. Ele está passando isso para futuros... Para futuras gestões. gestões. Vamos falar de uma dívida de 82 milhões que ele votou lá na Câmara? Ele deixou de recolher, aliás, ele recolheu o INSS dos servidores e não repassou para o governo, para a Previdência. Tem uma dívida de 82 milhões. Ou seja, isso vai deixar uma herança maldita. Ele está comprometendo mais uma vez a Receita. É essa a questão que eu estou falando. Amanhã você ganha eleição para prefeito, qual é a possibilidade de você desenvolver um projeto para o município? Se ele está todo comprometido, você não tem. Você atuou com o Heródoto. Sabe que o Heródoto era um homem de projetar as coisas. Ele ia morrer agoniado de olhar as contas do município e falar, pô, eu não tenho como investir em nada, muita gente porque fala comprometeu nisso. todo o recurso. Eu estou entendendo o que você está querendo. Eu estou dizendo assim, é planejamento. Não adianta eu ser incompetente, entrego tudo e são 30 anos para a FAO, 30 anos para lá a coleta de lixo, 30 anos para a capina, 13 anos para a iluminação pública. Mas e o meu controle sobre a estrutura financeira? Eu estou delegando para o futuro, porque eu não estou comprometendo só a minha gestão. Eu estou comprometendo gestões futuras que poderiam pensar diferente de mim. Isso que você está colocando é uma coisa que tem que se pensar mesmo, porque você tira a capacidade de uma gestão... Eu fico pensando hoje Heródoto sendo prefeito. Vamos colocar, a concessão do transporte já existia, não é novidade. A concessão do lixo já existia, não é novidade. Não era por 30 anos, mas já existia. Acho que era 20 anos, se eu não me falha a memória. Passou para 30. Mas a capina e varrição, por que 30 anos para a capina e varrição? Você falou muito sobre isso, sobre a capina e a varrição. A capina e varrição sempre foi uma tradição de nós termos uma boa capina, mas hoje a gente não tem. Sim, mas incompetência da gestão, né? Convenhamos. Se você hoje você olha nossas ruas 200 anos fazendo capina, varrição, cuidando do básico. Hoje as nossas ruas, eu reconheço que uma parcela grande, a culpa é nossa por falta de educação. Sim, mas aí quem tem que educar também é a prefeitura e mandar uma notificação de, olha, a tua calçada está toda ruim. Claro. Se você não fizer em 15 dias, você vai tomar uma multa. A prefeitura é omissa e eu já ouvi de um prefeito, eu não vou dizer nome, que sabe quem falou para mim? Que se ele fosse fiscalizar a população por causa dessas mazelas, ele não ia ter voto. Não, mas aí ele sai da vida pública. Olha como é que está a cidade. Eu considero um absurdo que ele falou para mim. Olha a cidade, como é que está de entulho nas portas de casa, de Nossa calçada, Senhora. de escola, de hospital. É uma vergonha. Mas sabe por que está assim? Porque a gestão pública anunciou que se você, Modesto, pusesse o entulho na tua porta e ligasse para a prefeitura ia para tirar. E não faz. Não faz, mas por que fez isso? Por interesse político eleitoral. Eu sei disso. Ganhou a eleição, pronto, a cidade está... Vai em porta de escola, você vai ficar apavorado de ver lixo em porta de escola. A 50 metros de casa tem um muro lá que resolveu transformar num lixódromo. Tem um que eu até vou escrever essa semana, porque já tem um ano ali atrás, no final da antiga fábrica Ipu, nós temos um lixódromo ali que se você medir, cubar, você vai ver que vai precisar de pelo menos umas 15 viagens de caminhão. Está lá um ano. Modesto, eu fiz uma campanha contra o lixão na entrada de Lumiar. Aí foram, depois de muito
botar vídeo, falar, questionar, falar da tribuna, foram lá, cercaram, tiraram. Era o cartão de visita do turista, o lixão na entrada do distrito do Meia. Aí tiraram e levaram, sabe para onde? Para a margem do rio, do lado da unidade de saúde. Quer dizer, não adiantou porcaria nenhuma. Aí tem uma outra na entrada. Só transferiu a sujeira. Pois é, aí tem outra na entrada que vai para Boa Esperança, na margem do rio, a caçamba lotada. Eu já fui, falei. Tem uns 15 dias, foi lá o secretário, o representante da EBMA, e a caçamba continua. Não resolve nada. Isso aí eu considero uma mistura de falta de educação e de omissão do poder. Aí tem que punir a concessionária e tem que punir quem faz errado. E você quer ver, hoje é tão fácil, esse lixódromo, eu já falei, eles não têm uma cidade inteligente. Tá com a câmera lá, eu filmei um camarada jogando, joguei na rede social, joguei no programa, e ainda teve gente, Modeste, você não tem medo do cara achar ruim? Eu falei, não, eu peguei ele no Fraga. Isso aconteceu comigo, o cara jogando lixo num local indevido, eu parei o carro, fotografei. Você está fotografando? Estou fotografando. Eu falei que estou fotografando. Estou fotografando. Mas eu falei, cara, você não pode, tira o lixo daí, porque senão eu vou denunciar. Aí sabe o que ele fez? Foi para minha porta tentar me intimidar. Não, esse montou no carro e foi embora. Mas eu não tenho medo, não. Eu também faço isso. Claro, o nosso tempinho ainda está acabando. Eu tenho um assunto aqui que a gente tem que falar, nós estamos em ano eleitoral. Nesse sentido, quais são as perspectivas, por exemplo, do seu partido, né? Se fala muito que vocês terão uma candidatura friburguense, que o PT terá uma candidatura a deputado, pelo menos estadual. Isso pode ser você? Olha, eu tenho sido muito instado a me lançar candidato. É um debate que a gente tem que fazer dentro do partido, isso é natural. Que não tem muito tempo mais não, né? Não tem. Eu sou muito cobrado, Modesto, muito cobrado. Nas redes sociais, você vai olhar minha rede social, um monte de gente fala, você tinha que vir a prefeito, você tinha que vir a deputado. Eu já vim a deputado há uma vez. As circunstâncias políticas, às vezes, o momento não favorece. Eu tive uma boa votação, não consegui entrar. Eu fui candidato a prefeito. É bom lembrar que foram 16 candidaturas naquela ocasião. Eu fiquei, acho que em 6º ou 7º lugar. Um negócio inusitado. Então, eu tenho me colocado. Aquilo foi uma coisa inédito, né? O pessoal vai dizer ponto fora da curva. Aquilo ali eu falei que foi a curva fora do ponto. Inédito. Foi quando o Johnny Michael se elegeu com 22 mil votos. Foi uma divisão muito grande, né? Então, assim, eu tenho me colocado. A possibilidade depende de um debate interno no partido. Mas o partido vai lançar algum candidato? Vai ter candidatura. Vai. Com toda certeza. Se fala muito em você, na Maiara e no Zé Alexandre. Zé Alexandre. O meu nome sempre apareceu nas pesquisas, quando coloca a pesquisa, minha avaliação é sempre muito positiva, o que é muito bom, né? Independente de vir ou não vir, de acontecer ou não acontecer, o fato de você estar sendo bem avaliado é um termômetro que demonstra a coerência que você tem, o respeito que as pessoas têm ao seu trabalho. Nem todo mundo precisa gostar. A gente tem pessoas que, não gosto. Tá bom, não gosta, é direito seu. Mas não pode fazer uma crítica dizendo que eu sou desonesto, dizendo que eu não sou coerente, dizendo que eu não sou transparente. Isso jamais. Mas isso aí hoje cá entre nós. Eu nunca eu já ouvi muitas críticas não a você, aos seus partidos. Mas eu nunca vi alguém criticando o seu lado, digamos, de integridade, não. E olha que o pessoal... Quem faz isso? Prestar contas? E o pessoal sabe que, olha, eu sou muito abordado nas ruas sobre isso. Nunca, eu estou falando para você aqui, estou falando de público. Nunca ouvi o nome de Cláudio Damião sendo envolvido em nada que não fosse que hoje usa o termo republicano, né? A gente tem que ter uma atitude republicana. Então, eu diria a você que hoje eu não vejo... E acredito que seja... contas do mandato. E entendo que seja interessante que nós tenhamos aí bons nomes para deputado. Sim, tá certo? É importante. Então... estamos chegando já ao final. Eu espero que a gente tenhamos possibilidade de votar em candidato da terra, que Friburgo teria a obrigação de ter pelo menos 2 deputados estaduais lá na Leste. Tem voto para isso, de 2 a 3. E a gente está capengando, né? Nós já tivemos, Desde o Ney Botelho e Rogério Cabral, nós nunca tivemos um deputado. Chegamos a ter um pouquinho de Anderson Nogueira uma vez e mais nada. Isso é muito triste, uma cidade com mais de 200 mil votos, eleitores, e não ter deputado. Modesto, eu fiz o meu mandato, cumpri integralmente o mandato e vim concorrer depois no 2º mandato para não ficar aquela história, larguei o mandato pelo meio do caminho. Isso foi um erro político, eu podia ter sido eleito se eu tivesse largado no meio do caminho. Mas aí eu não estaria sendo coerente com aquilo que eu penso e com aquilo que eu prego, que é concluir um trabalho para depois você iniciar outro. Então isso também trouxe prejuízo para mim.
Mas tem gente que fala, mas isso é uma besteira, você podia ter feito. Mas eu preferi não fazer. E não me arrependo. Não me arrependo. Vocês, vocês vão... Existe mais ou menos uma tendência de quem vai ser ou vão deixar lá para o Photoshop mesmo? Não, isso tem uma convenção no partido, onde essa discussão vai se dar, e aí é uma avaliação também de peso e de estratégia política, né? Se for estratégico eu permanecer na Câmara, se for estratégico eu concorrer, acho que o debate se dá muito por aí. Eu não vou dar nome, mas se você for, até porque a gente tem ano eleitoral, me preocupa, mas tem um dos 3 nomes que eu citei aqui que está muito ativo nas redes sociais. Sim, né? sim. Está muito ativo. Eu não estou criticando ele, não. Ele, Não, é o direito natural, dele. é natural. Mas ele está saltitante, que é uma beleza, né? Acho o meio político, acredito que será ele, né? Eu não sei. Mas é natural. Eu acho que as pessoas têm que se colocar mesmo. Tem que se colocar. Eu prefiro que se coloque do que a gente não ter opção. Não, e ter surpresas políticas. Né? Do nada surge um candidato que se elege sem você conhecer nem nada. Meu tempo acabou. Tá bom. Shailo, obrigado. Léo, obrigado. Obrigado a você. 30 segundos. 30 segundos? Olha, agradecer aqui a audiência, as pessoas que estão acompanhando. Se tiver dúvidas sobre os temas que nós tratamos, eu estou absolutamente à disposição para esclarecer. Pode me encontrar nas redes sociais, deixar sua mensagem. E agradecer a você, Modesto, sempre é uma oportunidade muito boa para mim, muito rica, da gente estar conversando. E conversar com você é sempre bom, porque você Obrigado. tem um papo agradável, um papo franco e confiável, que eu acho que é mais importante. Sem dúvida. Obrigado a vocês que estão do outro lado da telinha. Se o bom Deus assim permitir, até a próxima sexta-feira. Fique com Deus, um beijo no coração.